TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O programa Rosina de AZ de hoje vai comentar com vocês sobre a sílaba. As palavras são formadas por sílaba. E eu escolhi esse tema porque, fazendo a conferência das provas do concurso público que aconteceu no dia 29 de abril, na parte da manhã e na parte da tarde, foram 2 cargos diferentes, mas todos 2 ensino médio, eu analisei que na prova caiu esse conteúdo relacionado à sílaba. Foram 2 ou 3 questões em cada uma das provas a respeito de sílaba. Foi um concurso de nível médio, mas é como eu sempre falo para os meus alunos, eles vão procurar as questões que geralmente as pessoas não lembram, que estudaram no fundamental, revisaram no ensino médio, mas esqueceram o detalhe. Então, hoje eu vou comentar sobre sílaba, pensando principalmente naqueles que farão concurso da Guarda Municipal. E desde já quero agradecer à organização dos concurseiros que me proporcionaram participar dessa ação social. As aulas foram gratuitas e nesse grupo foram inscritos mais de 500 alunos para o concurso e que estudaram e aproveitaram os conteúdos com outros professores também, que nós disponibilizamos online. E provavelmente para a Guarda Municipal faremos a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Mas você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo site da TV Correio da Manhã. Não fique de fora, acompanhe toda a programação de excelência da TV Correio da Manhã. Vamos lá, o que é sílaba? A sílaba é um conjunto de fonemas, porque essa separação, essa classificação, esse movimento tem a ver com o som que você produz, com a sua respiração. Então, a sílaba é cada movimento de expiração e respiração que eu faço para construir a minha palavra. Então, na verdade, a sílaba pode ser formada por um fonema, e aí, no caso, um vocálico, ou por um grupo de fonemas que equivale a cada movimento respiratório para a produção da palavra. Então, isso é o que é sílaba. Aí agora vamos ver qual é a estrutura da sílaba. Eu só vou pedir para não adiantarem os slides que aparecem aí antes que eu entre no assunto. Só para aguardar que eu termine um assunto antes de entrar o outro. Tá bom? Esses rapazes aqui são excelentes, mas às vezes eles estão apressadinhos, querem correr demais. Então vamos lá, estrutura da sílaba. A sílaba se baseia no som vocálico. O que é isso? São os sons da vogal. Em cada sílaba só pode haver uma vogal. Ai, professora, me ensinaram diferente. É verdade. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Só tem esses 5 sons de vogais, que a gente chama de sons vocálicos. Tá bom? E aí eu coloquei aqui já separado como exemplo o agora, agora. Eu não falo tudo junto, eu não falo essa palavra em bloco. Eu preciso desses movimentos para a pronúncia. Ideia, ideia. O A é o final. Céu é um movimento só.
Perfeito. Perfeito. Transporte. Você vê que aqui eu tenho um conjunto de consoantes que ficam juntas nessa sílaba. Trans. Eu não consigo falar tra e aí o som do NS que não dá. Consoante não forma sílaba. Já vai fixando isso. Não pode fazer uma sílaba sozinho. E o A pode, por isso eu botei o exemplo do agora. Vamos focar aqui nesta câmerazinha aqui mais fechada, que você vai me ver mais de perto e vai acompanhar os movimentos da minha boca, porque a sílaba depende da movimentação que você faz com a sua respiração. Então, vamos lá. Formação da sílaba. Aqui eu dei o exemplo de céu. Céu, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Mas para formar a sílaba, eu tenho que ter pelo menos uma vogal. A semivogal, para você entender, ela é um som vocálico pronunciado bem fraquinho, por isso que eu coloquei pronunciado de forma átona. Ele é bem fraquinho, por isso você quase não pronuncia o U, céu. O U quase some. Depois, coletor, 3 vogais, 3 sílabas. Papai, o I é uma semivogal, mas o A, que é sempre vogal, vai fixando isso. Aqui, então, tem 2 vogais, 2 sílabas. Melancia, 4 vogais, 4 sílabas. Aí agora, nós vamos entender a questão da semivogal. A semivogal é como eu falei ainda há pouco, é um som bem fraquinho. Então, quando você vai falar caixa, você às vezes fala com o I tão fraquinho que sai caixa. É caixa. O I é bem fraquinho, é a semivogal. Roupa. O U também sai bem fraquinho, que tem gente que fala roupa, como se o U não existisse. Madeira. O I também é fraquinho. Tem gente que fala madeira, como se o I não existisse. Então, é fácil perceber essa questão da semivogal, que é essa vogal, que é um som vocálico, não é uma vogal, é um som vocálico tão fraquinho que não tem força para formar a sílaba. Por isso, ele não é considerado vogal. A sílaba só é formada pela vogal. E a única vogal que nunca pode ter o som fraquinho e ser chamada de semivogal é a letra A, o som A, o fonema A, ok? Ele é sempre vogal. Aí agora, vamos ver como que eu classifico a sílaba e a palavra de acordo com o número de sílabas que eu uso para pronunciar a palavra. Então, vamos lá, vai aparecer para você o slide. Monossílaba. Mono significa um, tá? Então, é uma sílaba. Aí eu coloquei o exemplo. Pai, boi, pé, pão, mãe, céu, nó. E tem milhões de palavras formadas por apenas uma sílaba. Dissílaba, di equivale a 2. Então, tem lá, dia, são 2 movimentos da boca. Se você conseguir olhar, se ele mostrar, focar em mim, você vai conseguir perceber o movimento da minha boca para falar. Dia, café, ó, são 2. Igual, muito, sonho. Então, você faz 2 movimentos para pronunciar essas palavras. Vamos agora
continuando ainda a classificação, nós vamos ver as trissílabas, que está na continuação 1. Trissílaba tem 3 sílabas. Aí vamos lá. Torneira. Torneira. Cabeça. Cabeça. São 3 movimentos. Camponês. Paletó. Então, são 3 movimentos para falar a palavra paletó. E tem palavra, também tem 3 movimentos. A polissílaba, ele vai voltar para você ver, ela quer dizer que ela pode ter 4 ou mais sílabas. Nas provas do concurso, eles tinham que identificar, numa prova, qual palavra tinha 10 sílabas e na outra, qual palavra daquelas 5 opções possuía 8 sílabas. Só que colocou palavras que tinham tipo uma sílaba que era do transporte, que vinha com outras consoantes. Mas quem aprende que para formar uma sílaba tem que ter uma vogal e aprende a separar as sílabas, não errou, acertou. Porque aí fica mais fácil de marcar quantas sílabas, de contar quantas sílabas tem uma palavra. E aí, de exemplo das polissílabas, eu coloquei ambulância, é ambulância, não é ambulancia, é ambulância. Cartolina, pontualidade, separa, pontualidade, felicidade. Então, passou de 3, é polissílaba. Tem 4 ou mais, é polissílaba. Ok? Aí agora eu vou esclarecer mais uma vez, que eu já falei no início, quais são os encontros vocálicos. Já expliquei o que é vogal, já expliquei o que é semivogal. Então vamos lá, ditongo. Eu sei que a grande maioria aprendeu na escola que o ditongo são 2 vogais na mesma sílaba. Nananina não. Cada sílaba só pode ter uma vogal. O outro som vocálico que há nessa sílaba é uma semivogal. Então, o ditongo é formado por uma vogal e uma semivogal. No caso ali da ambulância, vem primeiro uma semivogal e depois uma vogal. O A é sempre vogal. E aí tem a distinção entre ditongo crescente e ditongo decrescente. O crescente é o caso da ambulância. Ele vai do som mais fraquinho para o som mais forte. O som fraquinho nós chamamos de átono. O som forte nós chamamos de tônico. Ok? Vai guardando esses nomes. E aí eu coloquei de exemplo as palavras caixa, história. Isso, história também. As pessoas confundem, acham que é história. Não, é história. Ninguém fala história, fala história. Então, o I é uma semivogal, o A é a vogal. Mãe. Mãe é um ditongo. O A é a vogal, o E é a semivogal. Tritongo. Aí o tritongo não são 3 vogais na mesma sílaba, porque uma sílaba só pode ter uma vogal. Eu vou repetir isso até o cérebro registrar o correto. E aí eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. A vogal fica no meio e de cada lado dela uma semivogal. Então a palavra Paraguai, o U é pronunciado fraquinho. O A é a vogal, é o som tônico, forte. O I é outro som fraquinho. Uruguai, mesma coisa. E aí tem os exemplos que eu coloquei para vocês verem. Vamos lá. Botei Paraguai, Uruguai. Quais? Esse U é pronunciado fraquinho. Quão forte é você?
Então, quão e iguais. Aí você consegue ver que eu tenho um tritongo. Os sons vocálicos aparecem em sequência e ficam na mesma sílaba. Por quê? Porque tem, no caso do tritongo, 2 semivogais e uma única vogal, ok? É uma vogal cercada de 2 semivogais. Lembra da ilha, que é um pedaço de terra cercado por água, com água por todos os lados? O tritongo é uma vogal com semivogal por todos os lados. Aí agora vamos ao hiato. O hiato não são 2 vogais na mesma sílaba. E aí, quando a professora ensina que ditongo são 2 vogais na mesma sílaba e o hiato ela fala que são 2 vogais que ficam separadas, ela faz a confusão na cabeça da criança. Por isso que é tão importante explicar o som fraquinho da semivogal. Porque a criança aprende a falar ouvindo os adultos conversando com ela. Então você pode ensinar, não precisa falar o nome semivogal. Sons de vogais. Sons vocálicos. Falar o vocálico para uma criança de 6 anos pode ser muito complicado para ela guardar. São sons de vogais. No ditongo, uma vogal e uma semivogal, que é uma vogal forte e uma fraquinha, que você quase não fala. Aí dá exemplos como caixa, que ela fala caixa, roupa, que ela fala roupa, e vai mostrando que ela quase não fala. No hiato, ela fala claramente cada uma das vogais, desses sons de vogais. Então, eu tenho lá o hiato. Eu tenho 2 vogais em sequência na palavra. Ó, a diferença não é sílaba, é palavra. Eu tenho as vogais em sequência na palavra e como são vogais e cada sílaba só pode ter uma vogal, eu vou pronunciá-las separadamente e separar a sílaba delas. Então, vamos lá. Saúde. Eu não posso falar saúde porque não é saúde. É saúde. Cooperar, não é cooperar, é cooperar. Juiz, não é juiz, não é giz, não sai, nem sai. É juiz. Joelho. Eu tenho que falar as 2 vogais. Não falo joelho, não. É joelho. Não existe joelho. É joelho. Então, eu tenho que falar. E aí, é o meu hiato. Quando a gente esclarece usando os sons, não precisa usar um vocabulário complicado. É só mostrar o som e o movimento da boca para produzir esse som, esses movimentos respiratórios de todo o aparelho fonador, a criança entende e não faz confusão entre ditongo e hiato. E se você está achando que eu estou colocando a culpa no professor de 1º a 5º, não, fique tranquilo. No curso de pedagogia para formar professores de 1º a 5º ano, eles não estudam português. Eles estudam didática do ensino do português, mas não estudam língua portuguesa. Então, muitas vezes, eles não sabem, não lembram disso na escola. E aí vão ensinar errado, tá bom? E os livros acham que o professor sabe tudo, e nem sempre sabe. Vai depender de como foi o ensino médio dele, tá bom? De como ele aprendeu no ensino médio. Na formação de professor, ninguém explica isso. Vou chamar o intervalo, respira, bebe um pouquinho de água, volta só 1 minuto e vamos continuar aprendendo sobre sílabas. Eu aguardo vocês. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você.
Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta com Rosina de Azê. No primeiro bloco, eu estava comentando com vocês sobre a sílaba, a classificação quanto ao número de sílaba, falei sobre encontros vocálicos. Agora, nesse segundo bloco, eu vou falar dos encontros consonantais, dos dígrafos e da separação de sílabas. Vamos lá, que o tempo é curto e tem muita coisa para falar. Vou voltar para essa câmera aqui, porque depende da movimentação do som. Encontros consonantais são consoantes próximas em sequência na palavra. A consoante não tem força de som para formar sílaba. Então, ela não vale para formar uma sílaba, mas ela aparece em sequência. E aí eu tenho os encontros consonantais perfeitos, que são aqueles como BL de bloco, PR de prato, que para pronunciar a sílaba, eles estão juntos. Os encontros consonantais imperfeitos são aqueles que acaba que na pronúncia da sílaba, eles ficam separados. Rosto é rosto, são duas sílabas. O S separa do rosto, do to. Então, rosto, caldo, são duas sílabas. E eu separo o som vocálico. E aí eu coloquei de exemplo para vocês, nos perfeitos eu botei prato, claro, braço, bravo, problema, tá aí. Nos imperfeitos eu coloquei barco, ponte, transporte, que eu disse lá na frente, aquele trans separa do P do porte. Então, esses são os encontros consonantais. Os dígrafos, eles geralmente são também encontros consonantais, com uma diferença. Eu uso duas letras, por isso di, grafo representa grafia, né, do que é escrito. Então, duas letras e produzo um único som. Olha a diferença. Por isso não é classificado
como encontro consonantal. E aí os dígrafos são formados por XC, SC, SC cedilha, CH, LH, NH, RR, SS, Q, U, GU. Então, eu dei alguns exemplos: excelente, filho, ninho, chocolate, florescer, nascer ou nasço, pássaro, carro. Gente, agora vamos ver os dígrafos vocálicos. Existem dígrafos vocálicos, são dígrafos formados com som consonantal junto com som de vogal, o som vocálico. E o som consonantal não aparece na pronúncia, porque o dígrafo são duas letras para formar um só som. Quando eu falo, deixa eu ver aqui o exemplo que eu dei aqui, antes, esse Nzinho, ele dá um som nasal para esse A, como se em cima desse A tivesse um tio, como acontece com maçã. Antes, maçã. É o mesmo som. Então, isso nós consideramos dígrafo vocálico. Tá? Então, eu tenho lá antes, amparo, entre, pente, inteiro ou interno, cinto, ontem, montanha, ungido, mundo. Então, lá os exemplos. Aí eu vou falar agora de uma coisa que quase ninguém lembra. Existe um dífono. Dois. Guardou? Fono, de som, de fonema. Dífono equivale a uma única letra para fazer dois sons. E aí nós temos a palavra táxi, fixo. Esse X é pronunciado como se fosse um K e um S. Fixo, reflexo, reflexão, tóxico. Então, eu tenho dífono. Aí você vai falar, então é isso que acontece com H? Não. O H é uma letra que não tem som, principalmente quando ela vem antes de uma vogal. Então, na palavra humano, não existe dois sons, nem duas letras para fazer um som, porque o H não tem som. Então, não é considerado um dífono, tá bom? E o tempo está voando e eu quero falar da separação de sílabas, então vamos à separação de sílabas. Os encontros vocálicos, de tongo e tritongo, eu não posso separar esses sons vocálicos, eles têm que ficar na mesma sílaba. O encontro consonantal perfeito também não pode ser separado, vai ficar na mesma sílaba. Então, eu botei alguns exemplos aqui. Peixe, está lá o pei junto, quais, é um tritongo. Os encontros perfeitos eu dei de exemplo. O braço, o placa, Flamengo. E aí você vai ver que o N separei do G, porque não é um encontro consonantal. Até porque forma um dígrafo. Os hiatos e encontros, que é a continuação, se não me engano, 2 ou 3. Aí eu não lembro. Acho que 2. Continuação 2. Os hiatos e encontros consonantais imperfeitos, que cada consoante vai para um lado, vai para uma sílaba, eles ficam separados quando eu separo. Então, tá lá. Coelho, raiz, miado, baú. Então, eu tenho que separar tudo. Aí está lá, porta, palco, risco, digno ou signo. Foi a palavra que veio na cabeça. Aí, as separações dos dígrafos. Os dígrafos, geralmente, não são separados quando são aqueles formados por. Eu botei?
Os vocálicos não são separados nunca. Os consonantais NH, LH, CH, GU, QU nunca são separados. São duas letras para fazer um único som. Os dígrafos consonantais que ficam em sílabas separadas são outros, são aqueles SS, RR, o XC, o SC, o SC cedilha. Então, esses ficam separados, em sílabas separadas. E aí, para finalizar e para me despedir de vocês, eu quero que coloque de novo o meu contato para quem quiser se inscrever na turma que será formada para estudar português para a Guarda Municipal. Tá bom? Eu agradeço a audiência, tá aí o meu contato e até semana que vem com mais uma aulinha de português para concursos públicos. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.